Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Vamos já dar graças a Deus mais um início a um culto para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu já peço àqueles que puderem ficar de pé, com reverência à palavra do Senhor que iremos ler agora nesse momento, que está lá em Mateus 6, do 31 ao 34, que diz assim: Portanto, não se preocupem o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra falou ao meu coração o seguinte: Deus, Ele não ignora as nossas necessidades. Ele não ignora os nossos anseios. Mas Ele pede que nós possamos a cada dia mais confiar nele, depositar a nossa esperança que nós temos, que é o habitar do Espírito Santo em nós, que é a graça que nos foi dada imerecidamente, que a gente valorize a cada coisa que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas como uma alavanca para a gente ter com que lutar, ter com que esperar no Senhor. Então, que em nome de Jesus nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, crendo que nós pertencemos a Ele. Então, vamos louvar ao Senhor com o cântico Confiarei. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor,
prazer no que saber que o meu Deus cuida de mim. Seu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse momento, o qual escolhemos estar aqui, Senhor Deus, entoando louvores a Ti, reverenciando a Tua palavra, Senhor Deus, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, nós possamos viver e permanecer nela, Senhor Deus, dia após dia, Pai. Nos ajude a confiar mais em Ti, a depositar tudo aquilo, Senhor Deus, que nos anseia, que nos preocupa, Senhor, tudo aquilo que nos incomoda, Deus, que nós possamos colocar tudo diante do Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. E o que o Senhor tem para fazer por nós é muito mais daquilo que pensamos, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, viemos aqui agradecer, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o Seu nome e colocando os nossos corações disponíveis diante do Senhor para ouvir, Senhor Deus, aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, falando para Ele: Senhor, nós Te pertencemos. Senhor, que bom, Senhor, que nós podemos contar contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a valorizar a Tua graça que nos foi dada imerecidamente. Nós queremos ser verdadeiramente Teus, Pai, mas sozinhos não conseguimos, Senhor Deus. Precisamos de Ti. E que esse louvor possa falar ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração. Porque o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nós. O Senhor, Ele está sempre com a mão estendida para nós. Que nós possamos estar sensíveis a Ele. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Aproveita esse momento e fale para o Senhor a necessidade que você tem dEle. Independente da dificuldade, peça ajuda ao Senhor para engrandecê-lo melhor, a servi-lo melhor. Seguro estou no
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Declare: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em
é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor Deus, é o nosso lugar, Senhor. Em teus braços é o meu. Não só precisamos de Ti, como dependemos de Ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Te louvamos, Senhor. Tu és digno, Pai. Confiamos em Ti, depositamos em Ti toda a nossa esperança, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Tu és o nosso Pai, que estás no céu. E santo é o Teu nome, Senhor. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor para todo sempre. Esse momento nós tiramos para um momento de intercessão. Você pode se juntar ao irmãozinho que está do lado, para a gente estar intercedendo um pelos outros. Você volta. Por favor, ninguém fique só. O Senhor, Ele se faz presente aqui desde o início do culto. Ele é o primeiro a chegar. A partir do momento que dependemos, mostramos a nossa dependência a Ele, nós reverenciamos a Ele. Não esqueçam de orar pelas famílias. Nós temos pessoas de nossas famílias que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque temos o Senhor em nossa frente. Obrigada porque temos o Senhor para nos ajudar a guerrear, Senhor. Tu és o nosso general. Obrigada. Obrigada porque podemos contar com a Tua fidelidade, com o Teu amor, com a Tua bondade. Como somos felizes contigo, Senhor. Eu acredito que não só para mim, mas para os meus irmãos, é uma honra estar aqui louvando e engrandecendo ao Senhor. E eu acredito também que o Senhor se alegra quando damos continuidade a esse louvor e adoração da porta para fora, porque nós somos igreja, nós somos templo do Teu Espírito Santo. Então não pode parar o louvor, a adoração a Ti, através das nossas vidas, através das nossas ações, comportamento, nossa fala, o que pensamos. Senhor, em nome de Jesus, se tem algo em nós que não Te agrada, Deus, só possa estar tirando, Deus, porque queremos estar fazendo tudo isso de espírito e em verdade. Nós buscamos a santidade, Deus. Tu és santo. Nós queremos ser santos também. Sede santo, porque o Senhor é santo. Nos ajude, nos auxilie, Pai. Tem sido difícil a jornada, mas temos tido esperança, temos tido refrigério vindo do Senhor. E isso nos enche a cada dia mais de prazer de estar em Tua presença. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Deus, com os irmãos que estão também inclinados a Ti, Senhor,
com pedidos, Deus, pedidos esses que o Senhor já sabe, já recolheu todos eles diante do teu altar. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada um desses pedidos. Que o Senhor possa agir de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Senhor, nós também pedimos pelas famílias, Senhor Deus. Eu acredito que todos nós temos pessoas, famílias, amigos que amamos, que queremos que se rendam a Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, o Espírito Santo incomoda, Deus, esses alvos, Deus, que a gente tem colocado diante de Ti. Incomoda, Deus, faz tremer, Senhor Deus, faz sentir uma necessidade que supre todas as necessidades, Senhor. Assim como Tu fez com a minha vida, Deus, que o Teu Espírito Santo possa incomodar a querer algo muito mais além do que é material. Em nome de Jesus, Senhor Deus, precisamos de Ti, Senhor Deus, e queremos depender ainda mais de Ti, Senhor. Mas já de antemão já agradecemos pela Tua presença em nós. Agradecemos por tudo aquilo que Tu tem feito para nós e por nós. E em nome de Jesus, continuamos a orar a Ti, engrandecer o Seu nome, sim, Senhor. Dar aleluias e aleluias a quem é de direito, que é o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor Deus, que nada impeça esses louvores que saem dos nossos lábios, saírem com perfeição. Que saia tudo de dentro dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar ainda a louvar ao Senhor com o cântico Pai Nosso. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que viemos fazer aqui. Louvar e engrandecer o nome que está sobre todo nome. Esse nome há poder. Esse nome tem graça. Esse nome, ele nos dá autoridade, nos dá força para prosseguir, para estar de pé, para encarar qualquer batalha. É o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Que
Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Amém, Jesus. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, se nele tu receberás. Ó, vem, sem demora, o Salvador. Por que vacilar esse temor? Vem sem demora, Salvador. Por que vacilar é ter temor? Vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer. Vem sem demora, Salvador. Por que vacilar é ter temor? Vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. Vem sem demora, Salvador. Por que vacilar é ter temor? Vem, vem já, descanso te dará. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. A Sueli está com a oportunidade. Boa noite. Gente, então, essa câmera aqui me dá um... Mas vamos lá, né? Vamos conseguir. Eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de hoje estar aqui com os irmãos novamente, né?
E eu gostaria que a gente orasse. Antes eu quero agradecer muito por uma família que está ali conosco, nos visitando, que é a Raquel, a mãe dessas duas princesas, duas meninas lindas, né? Inclusive Isabelle faz parte das mensageiras. Nós queremos muito agradecer, tá? Pela presença de vocês. Quero vê-las mais aqui, tá bom? E vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir pela vida da Letícia, né? Letícia não está se sentindo bem hoje. Também pela família do seu Sérgio Noé, né? Que o Senhor possa estar restaurando completamente a saúde da Maria, né? E do irmão também. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Obrigada porque o Senhor é bondoso conosco. Nós queremos muito te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer mais a Ti todos os dias e também de cada dia ouvir Tua voz. E muito agradecidos estamos, ó Pai, pela chuva que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela família da Raquel, pela Raquel. Queremos te agradecer pelos irmãos aqui presentes, mas em especial também queremos agradecer, ó Deus, pela Maria e o seu Sérgio Noé, sua família, Letícia. O Senhor vem estar recuperando e restaurando a saúde de cada um. Quero te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos e a salvação em Cristo Jesus que temos. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Vamos abrir Neemias. Neemias fica depois de Esdras, tá? Neemias antes de Esté, tá bom? Ajudou alguma coisa? Neemias capítulo 1, eu vou ler de 1 ao 4. Todos acharam? Neemias 1, de 1 ao 4. Neemias 1, de 1 ao 4. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimado a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos entender um pouquinho o contexto de Neemias. Neemias, provavelmente, ele nasceu na época desse cativeiro. Quem levou o pessoal de Jerusalém foi Babilônia. Babilônia tirou muitas pessoas ali. E Babilônia na época, quem estava como rei era Artaxerxes, tá? Mais ou menos no ano de 444, muito tempo, né? Antes de Cristo, né? E aí, Neemias, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o nome de Neemias, como que Neemias, o que ele fez nessa época, e mais ou menos um pouco o que ele ouviu do seu irmão Anani, né? Então, vamos ver um pouco sobre as marcas de Neemias. O que significa o nome de Neemias? O nome de Neemias significa aquele que consola, tá? O consolador. Na época, mais ou menos, nesse ano de 444, foi a terceira leva de judeus que estava indo a Jerusalém, né?
era mais ou menos nesse ano 444, e Neemias, ele, como uma pessoa que trabalhava como copeiro, ele tinha, assim, uma vida bacana, né? Imagina, uma pessoa que experimentava, né, comer a comida do rei. A profissão dele era muito boa, né? Não sei, mas tem gente por aí, né, que gosta de experimentar umas comidinhas, né? Eu gosto, tá, gente? Imagina, mas ele tinha essa profissão de experimentar. A primeira pessoa que experimentava ali a comida era ele. Tudo que vinha, ele experimentava primeiro. Por quê? Porque naquela época era assim, os reis, eles eram envenenados pela própria comida, né? E aí, aquela profissão que ele assumiu naquela época, ele tinha que comer na frente do rei. Então, para isso, o rei teria que ter toda a confiança nele, né? Neemias era esse tipo de pessoa que era o cara, né? O top dos tops mesmo ali. Por quê? Tinha uma boa profissão, vivia uma vida luxuosa, né? Mas ele tinha essa incumbência, né, de experimentar na frente do rei, porque vai que, se tivesse, naquela época, as pessoas que queriam tomar o trono, as nações, elas matavam os reis através do envenenamento, através da comida. Por isso que os reis ficaram espertos e colocaram esse copeiro. Era mais do que um garçom, né? Copeiro muito mais do que um garçom, porque tinha uma profissão e uma responsabilidade muito grande. Era assim Neemias. Mas Neemias... Então, Neemias, ele também, ele não só tinha essa profissão legal, bacana, mas ele tinha também acesso à comunicação ao rei Artaxerxes. Ele gostava de estar ali, né? E esse homem, além dessa ocupação, ele também tinha essa influência com as pessoas, né? E aí ele também se tornou um líder ali, porque líder se faz através de influência, né? Mas também Neemias, no versículo 3 e 4, versículo 3 e 4, versículo 3 e 4, ele mostra também algumas coisas que, além dessa liderança, essa influência, ele tinha também, versículo 4, ele tinha empatia. Versículo 4, sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele fez uma pergunta ao seu irmão Anani, né? E aí vamos entender que, se você não quiser se envolver com o problema dos outros, você não faz essas perguntas não, tá? Não faz geralmente, nossa cultura, vocês sabem, a gente sabe como é que é, né? A gente passa pelas pessoas e fala assim, bom dia, bom dia. Aí vem aquela outra pergunta, tudo bem? Aí você vai, responde, né? Tudo. Muitas vezes nem está tudo bem, né? Mas responde para que as pessoas, né, passem, né? Mas, quando as pessoas respondem que não está bem, aí sim, você vai ser responsável para ajudar e cuidar daquelas pessoas, não é? Foi o que Neemias, ele fez. Neemias perguntou assim, olha só, Anani, versículo 2, ele perguntou, a parte 2, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, como eles estavam? E aí o que aconteceu? Anani respondeu, olha só, os restantes que não foram levados para o cativeiro, está lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, aí começou a mostrar, né? Então, mas nesse versículo 3 e 4, ele tinha sensibilidade, no versículo 4, porque ele lamentou, ele chorou, né? Mas ele também tinha empatia, ele se colocou no lugar daqueles irmãos deles lá em Jerusalém. Lembra que ele estava em Suzã, que era onde a fortaleza, o palácio do rei,
Palácio de Inverno do rei Artaxerxes. Ele estava lá, distante, tá, gente, de Jerusalém. Ele só ouviu falar sobre Jerusalém, tá? E aí, o que acontece? Quando ele fez aquela pergunta, por isso que a gente precisa entender que esse Neemias tem marcas, me chama muita atenção a maneira como ele é, além de ser um líder que tinha sensibilidade, tinha empatia, ele se comoveu, ele parou, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, ele orou pela aquele povo que ele nunca teve o contato diretamente com eles, tá? Neemias, ele se importava com as pessoas. E não apenas, Neemias se importava com as pessoas de Jerusalém, e ele não é porque ele estava naquela profissão legal, bacana, que ele esqueceu, não, dos seus irmãos, pelo contrário. Ele se importou ao ponto que, ao perguntar, ele também se interessou, né? E é como eu falei, se você não quer se envolver, não faça pergunta, né? Ele viu a necessidade daquele povo. E aquele povo, como vocês bem sabem no versículo 3, mostra algumas maneiras como esse povo estava. O povo estava em grande miséria, o povo estava em desprezo. O muro de Jerusalém, ou seja, da cidade, estava caído. Lembra que naquela época, né, 444 a.C., lembra que a cidade era construída, tinha um muro, uma muralha, né, ao redor, e nessa muralha tinha torres, e essa muralha protegia a cidade, né? E isso trazia segurança para as pessoas. Só que em Jerusalém, nessa época, as muralhas estavam caídas. As muralhas estavam fendidas, não tinha muro, tudo aos caos. Agora imagina, a pessoa que se sentia segura, que precisava se sentir segura naquele momento, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, elas não tinham segurança, porque os muros, não tinham sentinelas, não tinha ninguém para dar essa segurança, né? E aí a gente pode lembrar de um país, né, que muitas vezes a gente sai e sente essa insegurança também, né? Que não sabe se vai e se volta, né? Então, para você ver, acontecia 444 a.C., essas inseguranças todas, né? Hoje não é tão diferente, né? Se você fizer pesquisa aí, você vai ver como nosso país passa por essa situação tão difícil de segurança pública também, né? E muitas outras coisas, né? Mas vamos lá, voltemos aqui. E aí, o que acontece? Neemias começou a ouvir a fala de Anani e começou a diagnosticar esses problemas. Primeiro, o muro caído, quer dizer, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, Neemias percebeu que as pessoas estavam inseguras, não tinha ninguém para ajudá-los, eles estavam em miséria, em grande miséria. Lembra que, como muitos deles foram levados para o cativeiro e restou pouca gente lá, né? E naquela época a Babilônia era a bambambam, né? E aí o que acontece? Essas pessoas ficaram esquecidas, desprezadas, não é? E ninguém estava ali para ajudá-las. A segunda parte aqui diz que as suas portas queimadas a fogo, versículo 3, as suas portas queimadas a fogo. Naquela época, o povo, os juízes daquela época, eles julgavam o povo na porta da entrada da cidade. E como já não tinha muralhas, já não tinha portas, também não tinha o poder judiciário, né? E se não tinha poder judiciário, se não tinha juiz para administrar, para atender as causas, as demandas da época, aí então vocês já viram que a vulnerabilidade lá do povo era tamanha, né?
E aí, quer dizer, o poder judiciário também não havia, né? Não havia porta. E as portas, geralmente, a gente usa a porta para entrar e sair, né? Não tinha, aquela coisa, ó, né? E aí, o que acontece? Não havia juízes para julgar. Se havia roubo, a coisa ficava pior, né? O povo não tinha para quem reclamar, o povo não tinha para quem pedir socorro, né? Parece com alguma nação também, né? Que nós conhecemos muitas vezes, né? Então, o povo passava por injustiça, né? Então, e aí o que acontece? Mas não parou aí. O povo também estava em grande miséria e grande pobreza. Qual a diferença de miséria e de pobreza, né? A miséria é pobre demais e desprezo, quer dizer, o povo também passava, na província estão em grande miséria e desprezo, foi o que Anânio passou para Neemias. Então, o povo, além de estar em grande miséria, também estava em desprezo. O que é o desprezo? É quando você está vivendo uma situação dramática e ninguém está aí para você. Era o diagnóstico que Neemias fez da fala de Anânio. Quer dizer, esse grande desprezo. As pessoas viviam lá em Jerusalém abandonadas. Ninguém estava aí para elas, né? Não é muito diferente também, né? Depois de 2.500 anos depois, né? E aí, Neemias, lembra que ele fez a grande pergunta: como é que está o meu povo, o povo lá de Jerusalém? Então, ele ouviu tudo isso aí, e ele viu uma necessidade, né? Quando ele viu essa necessidade, ele se importou também. E aí, o que acontece? Além dos muros quebrados, além de não ter sentinelas na cidade, além das pessoas estarem sofrendo injustiça, sem juiz para julgar as causas lá, o povo também estava em grande desprezo. E aí, a pergunta que a gente procura, eu quero fazer para vocês e para mim, durante todo esse tempo, que não é de hoje que eu procuro entender um pouquinho de Neemias, é o seguinte: o que você faz? O que acontece com você quando você ouve sobre a necessidade do outro? O que você faz? Qual a sua reação? Né? Qual a sua resposta quando você escuta a necessidade de outra pessoa? Né? E aí, então, Neemias, versículo 4. Quando ele escutou e ele diagnosticou toda essa necessidade daquele povo de Jerusalém que estava à mercê do desprezo, da miséria, de abandono, de tudo, o versículo 4, ele dá a resposta. E ele diz: eu, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E ele começou a buscar os recursos de Deus, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa entender que Deus é o Deus todo-poderoso, Deus soberano, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que nos ajuda. Por isso que eu falei sobre Neemias, que além do nome dele ser aquele que consola, ele também tinha sensibilidade com a necessidade das pessoas e empatia. Ele se colocava na situação do povo. Provavelmente ele nunca tinha entrado lá em Jerusalém. Não, porque provavelmente ele nasceu já no cativeiro. Isso aqui estava acontecendo já há 120 anos, porque passou o rei Davi, passou o rei Saul, o rei Davi, Salomão, o templo aqui foi destruído, a cidade foi destruída, então já tinha 120 anos aí, tá? E aí o que acontece? Ele foi procurar os recursos de Deus, e ele começou a colocar essa situação diante do Senhor, quando ele passou a jejuar e orar perante o Deus dos céus.
E assim foi o que ele fez. Ele não só fez a pergunta, mas ele queria ajudar e ele se colocou na posição de ajudar. Lembra que ele tinha influência com o rei? Por ele estar próximo ao rei, né? Ele tinha essa influência com o rei. E aí, o que acontece? Mas ele foi procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi buscar os recursos de Deus para ter a ação necessária naquele problema. E ele disse, o versículo 5, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. E ele continua: de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, ou guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E ele continuou se colocando em oração ao Senhor. Neemias, além de buscar os recursos de Deus para a solução desse problema dos seus irmãos lá em Jerusalém, ele também se coloca, ele ouve o chamado de Deus e ele se coloca na solução do problema daquele povo. Então, ele viu a necessidade do povo, da gravidade, ele viu a gravidade do problema. E ele se colocou para a solução daquele problema. Neemias, ele não só ora, mas ele também age. Ele era muito prático. O versos 11, ele fala, do capítulo 1, olha como a praticidade dele. Ele não só ora como ele age, olha só como que ele fez, falando com o Senhor. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, ele se coloca na situação de: Senhor, eis-me aqui, envia-me, né? Estou à sua disposição para ajudar esse povo. Gente, conclusão, ele pede estratégia a Deus para a solução daquele povo. E a partir do versos 2, a estratégia dele é exatamente isso. Ele começa uma estratégia para ir até o Jerusalém, para ajudar o seu povo. Lembra, a cidade Jerusalém estava em toda em miséria mesmo. O muro da cidade estava quebrado, as pessoas estavam lá chorando as suas misérias, seu desprezo, há 120 anos. E quando ele se disponibilizou nas mãos do Senhor para ajudar aquele povo, em 52 dias, o Senhor ajudou Neemias, o Senhor ajudou aquele povo, aquele restante do povo que ainda habitavam em Jerusalém. 52 dias. Por conta da sua disponibilidade, da sua ação, do seu desejo de ajudar, de buscar em primeiro lugar a Deus e de fazer algo por aquelas pessoas. Então, a gente pode ver 3 aplicações práticas. Primeiro, os problemas aparentemente insolúvel têm solução quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam.
Se você crê no Deus que criou os céus e a terra, que nos fez para a sua glória, para a sua honra, o Deus que nos criou para adorá-lo, nós, homens e mulheres comprometidos, podemos nos levantar e fazer algo para que haja solução para aquele problema, que aparentemente para a gente, a Bíblia diz que não há problema maior quando Deus está conosco, né? Não, sempre Deus, à frente, tem solução de problemas. O segundo momento é que o cenário daquelas pessoas, havia 120 anos, elas passavam por aquela situação. Em 52 dias, Neemias se levantou e teve todo um planejamento e deu, através da sua influência com o rei, ele pediu carta, ele pediu madeira, ele foi lá e teve todo aquele planejamento a partir do versos 2, que se vocês quiserem observar depois, vocês lêem em casa, teve toda a maneira como queria levantar aqueles muros para que a cidade pudesse ter segurança, né? E aí teve todo um planejamento de estratégia para conseguir. Foi em 52 dias os muros daquela cidade foram levantados. Por quê? Neemias tinha visão, ele tinha paixão, ele tinha compromisso, mas ele também tinha ação. A oração leva à ação, né? E ele viu a solução quando se colocou nas mãos de Deus, quando ele buscou a solução do Deus, o Deus eterno, que a Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. É o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus de Neemias. Não mudou, gente, não mudou. E a terceira aplicação prática para nossas vidas é que homens e mulheres mais práticos, mais efetivos e eficazes, eles foram pessoas de coração quebrantados. Pessoas, homens e mulheres, que buscam ao Senhor para a solução das suas dificuldades, pode ter certeza, né? Deus estará cuidando, porque Deus vê o coração, né? E Deus, Ele pode levantar você, se você tiver coragem para ouvir e responder ao chamado de Deus. Então, depende de você, depende do seu coração, depende da sua paixão, da sua visão, do seu comprometimento a Deus, da sua busca em primeiro lugar a Deus. Deus hoje se faz presente, todos os dias Ele se faz presente em nossas vidas, e Ele quer ser adorado, Ele quer ser o primeiro na sua vida e na minha vida. Então, é uma resposta que você precisa dar a Deus. E eu espero que nessa noite você possa entender que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas o Senhor fará. Eu não sei qual é a sua dificuldade aqui, mas eu sei que o nosso Deus que te criou, Ele sabe a tua dificuldade, a sua necessidade, Ele vê, e Ele quer te dar uma solução para tudo aquilo que você tem passado na vida. Mas você precisa colocar o seu coração, ter um coração quebrantado ao Senhor. Você precisa buscar Ele em primeiro lugar, você precisa confiar nele as tuas obras, e Ele estabelecerá os teus planos, os teus conselhos, né? Deixa eu contar um fato bem interessante que nós temos como igreja. Nós temos nos dedicado ao Ministério Cuidar. O Ministério Cuidar, desde outubro, vimos uma necessidade e decidimos orar. Algumas mulheres estão orando desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro, estamos orando pelas famílias dessa igreja, e
E Deus tem respondido de tal forma, de tal maneira, Deus tem trazido estratégias de como alcançar as famílias neste lugar, de como nós, como igreja, precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos, como famílias, que é um projeto de Deus, precisamos entender isso, que Deus, Ele projetou a família, pai, mãe, filhos, com cada um com suas funções, e cada um respondendo aquilo para que foi chamado. Então, Deus tem trazido a gente essa estratégia, ao Ministério Cuidar, a essa igreja, essa estratégia de orarmos por famílias. Então, eu desafio você, mulher, a estar conosco, todo domingo, 8h30 da manhã, estar conosco, orando pelas nossas famílias. O chamado é para você, não só para orar pela sua família, mas orar por cada dificuldade que você tenha atravessado. E nesta noite, Deus saiba que Deus está no controle, Ele só quer que você tenha esse coração quebrantado, um coração totalmente dependente dEle. E a escolha, quem vai dar a resposta é você, a escolha quem faz é você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque através desses homens que o Senhor permitiu que eles escrevessem sobre as suas ações, a sua dependência no Senhor, como Neemias, ó Pai, nós podemos entender, ó Pai, que o Senhor também hoje tem um chamado para cada um de nós. Não sabemos aonde e para onde nós iremos, mas sabemos que onde nós estamos hoje, precisamos fazer o melhor para Ti, ó Deus. Que o Senhor venha colocar em nossos corações o temor e o tremor do Senhor, Pai. Que o Senhor traga aos nossos corações totalmente dependentes de Ti, corações que dependem da orientação da Tua palavra, ó Deus. Corações, ó Pai, que amem o Senhor, que se apeguem ao Senhor. Levanta, ó Deus, famílias que se dediquem ao Senhor, que sirvam ao Senhor, que amem ao Senhor. Ó Deus, não somente em palavras, ó Pai, mas na sua ação, no seu comprometimento, ó Deus, com o Teu Evangelho, Deus, que nós possamos como igreja, ó Pai, falarmos do Teu Evangelho, pessoas sejam salvas, ó Pai, famílias sejam restauradas, ó Pai, através do poder do Teu Evangelho, Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque desejamos estar contigo, ó Pai, desejamos ouvir Tua voz, permanecer em Ti, ó Deus, para tanto, nos dê esse coração quebrantado, nos ajude, ó Pai, a serem homens e mulheres, ó Pai, comprometidos com o Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que não somente busquem a Ti, mas que hajam, trazendo solução, ó Pai, o Senhor orientando cada um de nós a trazermos solução para as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós nos apresentamos a Ti e pedimos, ó Pai, a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor,
escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És olheiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o olheiro e eu sou barro. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Amém. Amém. E com essa palavra, nós terminamos mais um culto, né? Mas lembrando que a oração, ela precisa prevalecer, independente das circunstâncias que a gente esteja enfrentando. Que a gente possa estar sempre alimentando a nossa fé, fortalecendo o Espírito que habita em nós, para que nós possamos resistir a qualquer coisa. Lembrando também, uma notícia também boa, que é o rodízio de massas, que vai acontecer neste sábado, a partir das 19 horas. No domingo, nós temos a EBD. E nós temos também reunião de oração a partir das 8h30 da manhã, todos convidados, tá bom? Mais alguma coisa? Ah, sim, nós temos um jantar de casais, vai ser bênção pura. O Senhor, Ele sempre prepara algo de melhor para que nós possamos viver em novidade de vida. Aí eu convido você, eu vou, com certeza, porque eu quero receber o melhor de Deus, e convido você também a estar participando desse jantar de casais no dia 21/5, a partir das 18 horas, vai ser no Sítio Maravilha, bênção pura. Pode procurar a mim, pode procurar a irmã Sueli ou a Deise, tá bom? E pode estar confirmando a presença de vocês. E assim, com oração silenciosa, a gente termina mais um culto, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Amém.